Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Revista da Betel. E nós, na Revista da Betel, esse trimestre, estamos estudando os 10 Mandamentos. Hoje nós vamos falar da lição de número 10, que é a lição de domingo, dia 8 de dezembro. É a lição 10, porém é o 9º mandamento, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso quer dizer que tudo que nós podemos falar de alguém, se falamos mal, pode ser um falso testemunho, não é? Principalmente quando não conhecemos bem a pessoa. Às vezes criamos uma antipatia por alguém e aí falamos e damos um falso testemunho. Além disso, falar mentira também é um falso testemunho. Falar a verdade, ela é fundamental para a confiança e a integridade das relações humanas, entre o real e o fake. E hoje está cheio de fake news, não é? Por aí. Então, tome cuidado com isso. Vamos ao texto áureo da nossa lição, se encontra em Êxodo, capítulo 23, verso 1. Diz assim: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Olha aí como as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado para que você não se envolva com o ímpio e seja forçado, às vezes, a dar um falso testemunho. Qual é a verdade prática? É que para sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar, falar e viver a verdade. Jesus é verdadeiro. E Jesus orou assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos ao texto de referência aqui da nossa lição, que é Deuteronômio, capítulo 19, versos 16 a 20. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-ás como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais torne a fazer tal mal no meio de ti. Bom, a falsa testemunha era exterminada do povo para criar o temor sobre os demais. Nessa lição, nós vamos abordar a introdução, falaremos no tópico 1 da proteção da honra, no tópico 2, amando a verdade, tópico 3, alguns conselhos práticos quanto à verdade, concluiremos a lição. Vamos à introdução da nossa lição. O 9º mandamento se estende além dos falsos testemunhos acerca de alguém. Ele aqui ressalta o cuidado que devemos ter com aquilo que ouvimos e também com o que iremos dizer. Muita gente escuta coisas e não averigua, não confere e acaba espalhando um falso rumor. É muito fácil destruir a imagem de alguém, falando, deturpando aquela pessoa. Tome cuidado com isso, para que você não venha a dar um falso testemunho. Falso testemunho não é só diante de juízes, numa corte. Toda vez que a gente fala algo de alguém que não é verdade, ou de repente é a nossa visão, nós podemos estar dando um falso testemunho contra a pessoa. Nenhum de nós gosta que falem mal de nós, ou que alguém deturpe as coisas.
Vamos à proteção da honra. Assim como Deus é a verdade, Ele também deseja que nós sejamos verdadeiros. Precisamos ter cuidado com tudo aquilo que a nossa boca profere. Jesus diz que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, verso 36, ele ainda disse mais: pelas tuas palavras será justificado e por elas será condenado. Deus está atento com aquilo que sai da nossa boca e nós vamos dar conta no dia do juízo. Vamos entender o sistema de justiça do mundo antigo, como é que era. Na antiguidade, havia pouca proteção às pessoas acusadas de um crime, até que se provasse o contrário. Elas eram consideradas culpadas. Como havia poucas normas para a apresentação de prova, os acusados não tinham, às vezes, sequer chance de montar uma defesa. Geralmente, os tribunais antigos condenavam pela força de uma única testemunha, mas em Israel não era assim, era necessário 2 testemunhas. Então, o ponto de partida aqui dessa aula é: devemos ter cuidado com aquilo que falamos e ouvimos. Voltando aos tribunais, nessa caso, a vida de um réu sempre corria risco, visto que as palavras de um falso testemunho podiam ser fatais. Por exemplo, no caso de Nabote, a Jezabel forjou falsas testemunhas para que Nabote morresse, não é? Com as falsas testemunhas. E você pode ler lá no livro de 1 Reis, capítulo 21. Com esse sistema legal, era sujeito a abusos. Deus estabeleceu o 9º mandamento, não dirás falso testemunho, para proteger a vida humana, para que ninguém desse falso. E Deus ainda declarou que para que um testemunho fosse verdade, era necessário 2 testemunhas. Números 35, 30 e Deuteronômio, capítulo 19, versos 15 a 20. Ficou estabelecido também que o acusador, caso fosse alguém condenado, deveria tirar a primeira pedra. Deuteronômio 17, verso 7. E caso fosse comprovado que a alegação fosse falsa, o acusador deveria ser punido. Deuteronômio, capítulo 19, verso 18 a 19. Vamos aqui ao segundo ponto dessa primeira parte: o cuidado com as palavras. O princípio subjacente desse mandamento, não dirás falso testemunho, é a proibição de todas as formas de falsidade, conforme Oséias 4, 1 e 2. Conhecendo bem o ser humano, a gente sabe que o ser humano é cheio de falsidade mesmo. E às vezes vai falar isso da boca, pode inventar alguma calúnia contra alguém. O 9º mandamento diz respeito não somente ao falso testemunho, mas também às mentiras, às fofocas que vivemos no dia a dia, sendo essas a mais flagrante, aquela que prejudica diretamente outra pessoa. Quando a Bíblia condena o mexerico, a fofoca, ela está falando muito mais do que falar casualmente da vida de alguém. Está falando quando nós falamos e prejudicamos a reputação de algumas pessoas através de comentários que muitas vezes não nos dizem respeito. Para Deus, a boa reputação tem um valor incalculável. Provérbios 22, verso 1. Dizem que a mentira é como um balde de penas atiradas ao vento de uma montanha. Ela fica pairando no ar e jamais se recolhe aquilo que se espalhou. Vamos tomar cuidado com o que ouve. Um sábio escreveu certa vez: eu nunca ouvi o testemunho de um ex-fofoqueiro. Fofoqueiro quer dizer sempre fofoqueiro.
Às vezes não temos a dimensão de como o pecado da fofoca é algo tão comum entre as pessoas. O outro lado da questão é que é tão errado quanto dizer acerca de alguém é prestar-se ao serviço de ouvir alguém falar mal de alguém. Tome cuidado. Quem fala mal dos outros, quando virar as costas, vai falar mal de você. Eu trabalhei com uma portuguesa, ela brincando, claro, dizia, vamos falar mal de alguém que deve ter alguém falando mal de nós. Olha que filosofia terrível essa, não é? Vamos a um antigo ditado rabínico que diz o seguinte: a calúnia mata 3. Mata aquele que fala, mata aquele que ouve e aquele sobre quem se está falando. Então, tome cuidado com a calúnia. O puritano Thomas Watson disse certa vez, aquele que gera uma calúnia carrega o diabo na língua e aquele que recebe carrega o diabo nos ouvidos. Provérbios capítulo 11, verso 13 e Provérbios 13, 3. Vamos ler esses 2 provérbios aqui. Primeiro é Provérbios, capítulo de número 11, e o versículo é o verso de número 13. Provérbios 11, 13. O livro de Provérbios tem várias aqui versículos, provérbios contra o falar. Provérbios 11, 13, nós lemos assim: o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Provérbios 13, verso 3, diz, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Muita gente se envolve em problemas por abrir muitos lábios. Que Deus nos deu graça, que nós possamos fazer a oração que o salmista fez, e essa é uma oração que deve estar em nosso coração, a oração do Salmo 141, versículo 3. Olha que oração linda aqui, ó, que diz assim: põe, ó Senhor, um guarda a minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Que Deus guarde a porta dos nossos lábios. É muito comum, ao ouvirmos algo acerca de alguém, fazemos, às vezes, determinados julgamentos, porque ficamos envolvidos nesse pecado. Qual pecado? A fofoca. A fofoca atrai, ela é doce para muitas pessoas. Às vezes tem gente que gosta de falar dos outros, porque falando dos outros, ele não tem que se preocupar muito com os seus problemas. Mas a grande verdade é que é uma perda de tempo falar do próximo. Porque quando eu e você chegar diante de Deus, você não vai dar conta da vida do outro, você vai dar conta da sua. Provérbios 18, 8 diz assim: as palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Cuidado também com seus ouvidos. Vamos então agora ao resumo disso que nós falamos, do que ensinamos. Precisamos ter cuidado com tudo que a nossa boca profere e com tudo que o nosso ouvido ouve. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, amando a verdade. Que nós amemos a verdade. Vivemos em um tempo que o certo está errado e o errado para muitas pessoas é realmente o certo. Para nós cristãos, a verdade é uma questão de caráter e deve sempre fazer parte de nosso agir e do nosso falar. O diabo é mentiroso e é o pai da mentira, João 8,44. Assim como a verdade vem de Deus, a mentira vem do diabo. Jesus aponta o diabo como o pai da mentira, diz que ele nunca se firmou na verdade e quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por trás de toda mentira está o diabo, orquestrando a vida daqueles a quem, de alguma maneira, se sujeita ao seu habilidoso engano. João nos diz que ele é a fonte de todo engano e pecado,
e todo aquele que peca pertence ao diabo. Paulo também afirma que a mentira é um traço autêntico do velho homem e que esse novo homem que está em Cristo não deve mentir, pois se já despiu da velha natureza, Colossenses 3:9. Também Efésios 4, verso 25, pelo que deixai a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Ao ponto 2:2, vemos que a verdade vem de Deus. A Bíblia coloca a verdade entre os valores humanos mais elevados e coloca Deus como sendo verdadeiro. A verdade é parte integrante do caráter de Deus e de sua palavra. Diz que Hebreus 6:18 diz que é impossível que Deus minta. E nós podemos ler Salmo 146, verso 6, Isaías 65:16, Jeremias 10:10. Se nós estamos em Deus, a verdade também será parte integrante de nossas vidas. Não podemos estar em Deus e viver associados com a mentira e com o engano. A razão pela qual somos chamados a viver em verdade é porque servimos ao Deus da verdade. Se Deus é verdadeiro conosco, temos que viver em verdade diante dele. E não só diante de Deus, mas também diante do nosso próximo. Levítico 19:11-12, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quanto à nossa vida, ela está intrinsecamente ligada ao caráter de Deus. E, portanto, devemos andar em verdade, em honestidade, e o amor em tudo que é correto flui naturalmente em nossos relacionamentos com as pessoas. Cristo é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade, Jesus declarou que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade, no sentido mais absoluto da verdade. Tudo que temos de entendimento humano anseia por saber, por encontrar nele a sua resposta. Jesus é a verdade e é o Criador de tudo que existe. Portanto, conhece tudo perfeitamente, entende seu propósito e funcionamento. Mas não apenas isso, ele mesmo é Deus e pode nos revelar plenamente tudo o que precisamos saber com a sua própria natureza e seus planos. Cristo é a verdade absoluta, que atende a todas as necessidades da mente humana. Colossenses 2, verso 3. É o caminho completo e suficiente para o Pai, porque ele é a plena revelação do Pai. Quem vê ele, vê o Pai. Jesus Cristo é a verdade, verdade que liberta, verdade que santifica, verdade que deve estar conosco. Busquemos a cada dia crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Esse ponto 2 que nós vimos é que a verdade é uma questão de caráter e deve estar sempre parte do nosso agir e do nosso falar. Vamos ao ponto 3 da nossa lição, conselhos práticos do 9º mandamento. O 9º mandamento tem como objetivo principal defender a honra humana e contra a mentira e a falsidade. Tal mentira e falsidade aborrecem a Deus e prejudica o próximo. Portanto, devemos preservar a boa reputação. A proteção da honra de uma pessoa é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. Nenhum homem deseja que sua reputação ou bom nome de sua família sejam atingidos. O bom nome e a boa reputação que uma pessoa constrói, muitas vezes com tanto sacrifício e leva tempo, podem muitas vezes ser destruídos em segundos quando o mandamento é violado. De acordo com a resposta
77 e 78 do Catecismo de Westminster, o nono mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens e a manutenção de nossa boa reputação, tanto a nossa quanto a do nosso próximo. Especialmente, somos chamados a dar testemunho, Efésios 5:25, pelo que deixai a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Leia também 1 Pedro 3,16, Atos 25:10, 3 João 12, fala da verdade, Provérbios 14, verso 5 e verso 25, e Mateus 5:37. Seja o teu falar sim, sim, não, não, que passa disso é do maligno. A Bíblia proíbe tudo que é prejudicial à verdade, ou tudo aquilo que é injurioso, que traz tanto a nossa reputação quanto a do nosso próximo, Colossenses 3:9, 2 Coríntios 8, 20 e 21, Salmo 15, verso 3, aquele que não difama com a sua língua. O perigo da violação do não dirás falso testemunho. É muito comum as pessoas mentirem, principalmente quando buscam o próprio benefício. O problema é que quando esse limite é ultrapassado, o perigo é iminente. Já no Novo Testamento e no tempo da graça, que muitos pregam que Deus sempre usará de bondade, aconteceu algo com um casal que combinou entre si uma doação para a igreja. Lembra desse casal? Atos 5, Ananias e Safira. Esse casal mentiu. E com a mentira, o que aconteceu? Eles vieram a óbitos, Ananias e a irmã Safira, que só ficou viúva 3 horas, quando chegou, confirma a mentira e acaba morrendo também. Esse não era um pecado de roubo ou de cobiça, mas de engano, de mentira. E o problema não estava no que fizeram, mas sim no que disseram. Pedro mesmo aponta: Satanás encheu o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo. Atos, capítulo 5, verso 3. O pecado aqui estava diretamente contra Deus. Ananias e Safira perderam a vida porque mentiram contra Deus, deram um falso testemunho. Vamos à ocupação cristã. Estamos vivendo um tempo em que as informações chegam numa velocidade gigantesca. Redes como Facebook, Instagram, Twitter, jornal, TV, mídia, estão recheados de falsas informações. É preciso ter um filtro com relação a tudo isso. É nesse tempo que nós cristãos somos chamados a ser revolucionários nessa sociedade e proclamar a verdade, sermos pós-verdade. Os efeitos de falsa informação trazem muitos malefícios para a sociedade. As narrações que se cria destroem famílias, arruinam casamentos, implementam falsas teorias. Nossa ocupação deve ser a palavra de Deus. Somente ela pode curar nossa alma pecaminosa, nos capacitar a viver em amor em nossos semelhantes, impactá-los com o nosso testemunho de salvação. A Bíblia diz: tudo que é honesto, puro, verdadeiro, nisso pensai. Filipenses 4:8. A mentira é falsidade. Aborrece a Deus, prejudica o próximo, difama as pessoas. Cuidado com a mentira. Vamos à conclusão da nossa lição, considerando que o mundo jaz no maligno e, consequentemente, a forte campanha de desconstrução de tantos valores bíblicos e cristãos é crucial para que o discípulo de Cristo busque e mantenha a mente e o coração cheios da palavra de Deus. Procure andar em espírito em todo o tempo, para não ser envolvido e influenciado pela cultura da mentira, do engano
e do esfriamento do amor. Nós também vemos nos meios políticos que a mentira é o meio que o político usa para se promover. Que Deus nos guarde de políticos mentirosos, de pessoas mentirosas, que difamam o próximo. E que a graça de Jesus seja com você. Semana que vem estudaremos o 10º mandamento na lição 11. Não cobiçarás o que é do teu próximo, e falaremos de cultivar um espírito de contentamento e de gratidão pelo que temos. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda e ali vai aparecer um menu. Aí você clica no playlist. No playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.240 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue o nosso canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.